Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair e hoje nós faremos as atividades, a verificação, observando os conteúdos que nós já estudamos, desde o poema, lembra? Poema, o poema, um gênero textual caracterizado, quanto à sua estrutura, apresenta-se versos e o conjunto desses versos nós temos as estrofes. E claro, há uma particularidade que exige uma certa musicalidade. Para isso nós vamos perceber que alguns desses versos têm uma coincidência sonora, fonética, a qual nós denominamos as rimas. Vamos falar também nessa atividade sobre as classes gramaticais, um conteúdo que nós estudamos há pouco. Enfim, então vamos ao que interessa? De olho aqui na tela, nós vamos trabalhar essas atividades. Então nós temos aqui um soneto de amigo. Se nós falamos em soneto, vocês com certeza estarão recordando que nós já estudamos sobre os sonetos, que nós estamos falando de um gênero textual denominado poema, onde há uma poesia em que o autor, o poeta, ele expressa através do seu lirismo, algo muito subjetivo, as emoções. A função de linguagem de um poema, nós estamos falando de uma função emotiva, de uma função poética. Então o texto ele é caracterizado por versos, cada uma dessas linhas, e o conjunto de versos nós chamamos de estrofe, Então, perceber também se há umas rimas, Então, olha só, perigo, amigo. Então, nós vamos percebendo essas coincidências que vão dando, a partir destas rimas, uma musicalidade. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com os olhos que contêm um olhar antigo, sempre contigo, um pouco atribulado e, como sempre, singular comigo. E aí segue conforme a leitura que vocês fizeram. E aí a pergunta sobre esse texto. Então, o soneto, apresentado anteriormente, o que é correto afirmar sobre ele? É um texto não literário? Então, olha, essa alternativa já vai por água abaixo, Porque o poema, ele é um texto literário. Então, essa já foi por água abaixo, porque afirma que não é um texto literário. É um tipo de poema que apresenta uma forma fixa, 2 quartetos e 2 tercetos. Se nós estamos falando sobre o soneto, sim, lembram? 1, 2, 3, 4 versos, então essa estrofe é um quarteto, não é isso? E aqui nós temos mais 2 com 3 versos que nós chamamos de terceto. Então nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Portanto, a letra B é a correta, porque soneto é um poema de forma fixa que está distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos os seus versos, ok? O soneto de amigo, o poeta, ele resgata o tema amizade. E ele fala sobre a amizade sincera, que passou por crises, mas que nunca foi esquecida. Qual é o verso que conforma essa ideia? Uma amizade antiga que nunca foi esquecida. E o verso seria: é bom sentá-lo novamente ao lado, um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, ou a disfarçar com o próprio engano. Então, sabendo se mover e comover, nós temos aqui, então, o indício de uma amizade sincera, No verso, eis que ressurge noutro o velho amigo. E o que nós vamos analisar aqui nesse contexto? A palavra velho amigo, O que significa essa expressão? Eis que ressurge noutro o velho amigo. Seria um amigo jamais lembrado, um amigo que se distanciou, um amigo de longa data ou um amigo que ninguém terá igual. Então, se nós estamos falando de um velho amigo, significa que é um amigo que nós já o temos de longas datas. Portanto, o gabarito é a letra C aqui nesta atividade. Leia o texto e depois responda.
Lembra que nós trabalhamos sobre a ambiguidade, quando uma palavra tem duplo sentido, né? E dentro da ambiguidade, no mesmo aspecto sobre o sentido das palavras, nós estudamos também as tirinhas ou outros textos como as anedotas, que traz uma característica de humor para o texto, né? Às vezes uma ironia que se torna humor. Então os textos têm uma característica humorística. Dá uma olhada nesse texto aqui, vamos ler juntos, de olho na tela. 2 compadres viajavam no carro por uma fazenda. Pode focar na tela. 2 compadres viajavam no carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou na frente do carro. E um dos compadres falou: "Passou um lagarto ali?" E o outro perguntou: "Lagarto ou largato?" O primeiro respondeu: "Não sei não, o bicho passou muito rápido." E olha só, a pergunta era a forma correta de se dizer, né? Então, quando o compadre pergunta: "Passou o quê? Um lagarto ou um largato?" E aí o outro responde: "Não sei, o bicho passou muito rápido." Mas ele estava fazendo um questionamento sobre a pronúncia correta, sobre como dizer corretamente. E aí a pergunta é: no texto, o efeito de humor ocorre porque um dos personagens responde de forma inusitada à pergunta do amigo, né? Então, não tem nada a ver com conhece a norma padrão da língua, apesar de que foi tratado sobre o uso, né, padrão. Desconhece a espécie de animal avistado, constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. Não, é a forma inusitada, né? Eu digo lagarto ou largato? E o outro diz, não sei, ele passou muito rápido, né? Passou depressa demais. E aí é onde gera o efeito de humor nesta anedota. Aqui nós temos uma tirinha do Garfield, de olho na tela. Vamos ler aqui. O John diz: "Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Esta está em toda parte, a natureza." E aí, quando ele diz está em toda parte, o gato responde: "Igual onde você guarda os seus sapatos." Bom, no texto, o tom irônico está presente em qual situação? Nós vamos perceber que no que o gato pensou sobre os sapatos, porque ele diz, olha, né, na fazenda é toda a natureza e ela está em toda parte, e ele ironicamente pensa, igual onde você guarda os seus sapatos. Aqui nós temos uma receitinha, um pãozinho de queijo, olha só que delícia. O pão de queijo apresenta-se de forma expositiva, quais são os ingredientes que precisam ser utilizados, né, para a composição da massa, né, para que ele seja confeccionado. E aí depois nós temos o modo de preparar, que aqui nós chamamos de texto injuntivo, de um texto instrucional. Olha só os verbos: bata no liquidificador, despeje tudo, né, em uma vasilha, misture e leve ao forno. Esses verbos indicam o quê? Uma orientação, uma ordem. São os verbos que estão no imperativo. E é sobre essa questão que nós vamos analisar, olha só. Primeiro é a estrutura do texto. Como que está dividido? Como que é a estrutura desse texto? Então, nós temos aqui título, ingredientes e o modo de preparo. Então, essa é a estrutura. Título, pão de queijo, quais são os ingredientes e o modo em que eles serão preparados. Podemos classificar o texto, né, com o título de pão de queijo sendo instrucional, somente narrativo, argumentativo ou poético. Então, aqui está ensinando como se faz um pão de queijo. Portanto, nós temos um texto injuntivo ou instrucional. O que é instrução? Aquele que orienta o passo a passo, que ensina a fazer algo. Temos mais aqui. Vamos para o plural dos substantivos compostos. Então, o plural do chocolate em pó seria... Então, já vamos direto ao gabarito. Chocolates em pó. Quando nós temos um substantivo composto ligado por uma preposição, só a primeira palavra vai para o plural. Então, chocolates em pó. Pé de moleque, só o primeiro vai para o plural. Pés
de moleque. Então, sempre que houver uma preposição ligando esse substantivo composto no plural, só o primeiro elemento vai para o plural, tem essa flexão. Marque a sentença em que o substantivo, né, retirado da receita está no diminutivo. Então, forminhas, né, as pequenas formas, só ela está no diminutivo. Temos aqui outra tirinha do Armandinho, olha só. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste, né? Claro, era uma questão de tempo. Teve sorte, ninguém se feriu. Só perdeu dinheiro e muito tempo. Então, olha só, o efeito de sentido na frase para não perder tempo no primeiro quadrinho, né? Ele dá uma característica de ironia, né? Ele dirigia e usava o telefone, né? Para não perder tempo. E aqui o tom é irônico, né? Como assim não perder tempo usando o telefone ao volante? Então, nós temos uma característica aqui apresentada como a ironia, tá? Os substantivos dinheiro e tempo, eles podem ser classificados respectivamente como: dinheiro é palpável, é real, é possível você pegar? Ainda assim, né? Bom, nós temos aqui o tempo. E o tempo? É algo real, palpável? Então, como que a gente classifica? O substantivo dinheiro e tempo. Então, nós temos aqui um substantivo concreto, dinheiro, é possível você vê-lo, palpá-lo, tê-lo em suas mãos, ainda. E o tempo é algo abstrato, né? Nós vamos perceber as circunstâncias temporal pela ação do próprio tempo, o amanhecer, o entardecer, né? A vida que passa rapidamente ao longo do tempo. Então, aproveitar com responsabilidade e sabedoria é para os nobres, né? Então, a gente precisa aprender a aproveitar o tempo, tá ok? A palavra sorte pertence à classe gramatical dos adjetivos, advérbios, dos verbos ou dos substantivos, né? Então, a sorte, nós estamos falando de substantivos, são a sorte, né? Nós temos sorte. Nesse caso aqui, quando eu digo a sorte é para todos, e aí nós temos um substantivo. Dependendo do contexto, pode ser um adjetivo, mas como nós estamos estudando aqui literalmente substantivos, o contexto a gente pode acrescentar um caracterizador aqui, né? O o artigo definido, a sorte, e aí nós vamos perceber que se trata de um substantivo, porque está nomeando, ok? Bom, então foram essas nossas atividades. Nós fizemos hoje uma recordação de todo o módulo. Falamos sobre o gênero textual poema, nós estudamos também os efeitos de humor, ironia e também sobre a classe de palavra denominada substantivo. Então, a aula de hoje foi uma revisão através da correção das atividades de tudo que nós estudamos nesse módulo. Então, até a próxima. Partiu!